Imagine que, em apenas 40 anos, a humanidade poderia deixar de existir. É um pensamento arrepiante, não é? Isso não é um enredo de um filme de ficção científica ou uma manchete sensacionalista de uma revista de fofocas. Esta é a conclusão de um estudo abrangente e metodicamente pesquisado, publicado na Nature, a revista científica mais respeitada do mundo. O artigo intitulado Desmatamento e Sustentabilidade da População Mundial, uma análise quantitativa, postula que o fim da humanidade pode chegar em tão pouco quanto 4 décadas ou menos. Os renomados pesquisadores Mauro Bologna e Gerardo Aquino criaram um modelo matemático complexo que serve de base para seu estudo. Este modelo leva em consideração vários fatores-chave que são cruciais para a sobrevivência de nossa espécie. O primeiro deles é a taxa de crescimento da população humana, um número em constante aumento que coloca uma pressão imensa nos recursos de nosso planeta. O segundo fator é a criação e destruição de áreas de conservação em todo o mundo. Esses espaços protegidos são vitais para a manutenção da biodiversidade e o combate às mudanças climáticas. No entanto, eles frequentemente estão ameaçados pelo desmatamento e conversão em pastagens ou terras agrícolas. O terceiro e último fator é o impacto potencial dos avanços tecnológicos. Apesar da perspectiva assustadora de nosso destino iminente, pesquisadores reconhecem que a tecnologia poderia ter um efeito positivo em nossa situação. No entanto, mesmo com as previsões mais otimistas, as chances de sobrevivência de nossa civilização estão em menos de 10%. Os pesquisadores afirmam que um colapso catastrófico da população humana devido ao consumo de recursos é o cenário mais provável, com base na evolução dinâmica dos parâmetros atuais. Por tempo demais, vivemos na ignorância tranquila, ignorando os avisos da ciência como meras exagerações. Mas a realidade é que estamos perigosamente perto do abismo. O aquecimento global está avançando mais rápido do que o esperado. Pontos de virada irreversíveis foram ultrapassados e reações em cadeia estão em andamento. Então, o que isso significa para nós e para nosso planeta? Essa é a chocante verdade que precisamos enfrentar. É hora de tratar a crise como uma crise, porque em apenas 40 anos a humanidade poderia deixar de existir. Nossas ações ou inações nos trouxeram a este ponto crítico. Considere a taxa de desmatamento. Cada ano perdemos uma área de floresta do tamanho do Reino Unido. As árvores que antes se erguiam altas, armazenando carbono e fornecendo habitat para inúmeras espécies, são substituídas por fazendas de gado e plantações de óleo de palma. Essas atividades alimentam nossa crescente população, mas a que custo? Estamos trocando os pulmões de nosso planeta por ganhos a curto prazo. E o preço é um mundo mais quente, mais seco e muito menos diverso. E não são apenas as árvores. Estamos consumindo recursos a uma taxa alarmante, desde os minerais que extraímos até os peixes que pescamos. Estamos vivendo como se tivéssemos várias terras à nossa disposição, quando na verdade temos apenas uma. Nosso consumo está superando a capacidade da terra de se regenerar e estamos esgotando os recursos de que dependemos para sobreviver. A realidade é que chegamos a pontos de virada irreversíveis. São limites no sistema da Terra, além dos quais não há retorno. Já cruzamos vários desses limites, desencadeando reações em cadeia que podem levar a mudanças drásticas no sistema climático. Imagine um efeito dominó em que cada dominó que cai representa um ponto de virada. A perda do gelo marinho do Ártico leva a oceanos mais quentes, o que acelera o derretimento da camada de gelo. Isso, por sua vez, eleva o nível do mar e perturba as correntes oceânicas, levando a eventos climáticos mais extremos. E os dominós continuam caindo. A verdade é que não estamos apenas enfrentando uma crise climática, estamos enfrentando uma crise existencial. Estamos em território inexplorado e as apostas não poderiam ser mais altas. O mundo, como o conhecemos, está mudando, e não para melhor, mas ainda não é tarde para mudar de rumo. Temos o conhecimento, a tecnologia e os recursos para reverter essa situação. O que precisamos é a vontade coletiva de agir, e isso começa reconhecendo a verdade. Devemos confrontar a verdade e tratar essa crise como uma crise. A ciência vem nos alertando há décadas, no entanto, continuamos a viver como se nada estivesse acontecendo. Cientistas têm soado os alarmes, destacando a urgência de nossa crise climática. Eles têm publicado estudos, apresentado em conferências e se manifestado na mídia, tentando transmitir a mensagem. Eles têm criado modelos matemáticos, prevendo mudanças nas taxas de desmatamento e fazendo previsões sobre o impacto dos avanços tecnológicos. No entanto, apesar desses esforços, a resposta dos governos e do público frequentemente tem sido insuficiente. Os renomados pesquisadores Mauro Bologna e Gerardo Aquino
estão entre aqueles que levantaram o alerta. Seu estudo abrangente, publicado na Nature, adverte que nossa civilização tem menos de 10% de chance de sobrevivência no cenário mais otimista. Eles preveem um colapso catastrófico da população humana devido ao consumo de recursos com base na evolução dinâmica dos parâmetros atuais. A ciência é clara, o aquecimento global está avançando mais rápido do que o esperado. Já ultrapassamos a maioria dos pontos de virada irreversíveis e reações em cadeia já estão em andamento. O derretimento das calotas de gelo está se acelerando, levando ao aumento do nível do mar. A perda de florestas está perturbando ecossistemas, afetando a biodiversidade e aumentando os níveis de dióxido de carbono. E essas mudanças estão interligadas, criando um efeito dominó difícil de interromper. Por exemplo, à medida que as florestas desaparecem, liberam mais dióxido de carbono na atmosfera, o que acelera ainda mais o aquecimento global. Isso, por sua vez, derrete mais calotas de gelo, levando a um aumento do nível do mar e mais inundações. Apesar desse panorama sombrio, a comunidade científica não está desistindo. Eles estão trabalhando incansavelmente em soluções, desenvolvendo novas tecnologias e defendendo mudanças de políticas. Eles também nos chamam, o público em geral, para agir. Como diz o ditado, o conhecimento é poder, e agora que estamos em posse desse conhecimento, cabe a nós usá-lo para fazer a diferença. Não podemos mais ignorar a ciência. Precisamos prestar atenção aos avisos, entender a urgência da situação e tomar medidas para mitigar a crise. No entanto, nem tudo está perdido. Ainda podemos fazer a diferença. Não podemos reverter o que já foi feito, mas podemos impedir mais dano. Este é o mantra que precisamos manter enquanto navegamos pela crise que enfrentamos. Não somos impotentes. Na verdade, somos os principais protagonistas neste jogo de sobrevivência. A tecnologia avançou exponencialmente nas últimas décadas e pode ser usada para mitigar o dano que causamos à Mãe Terra. Inovações como captura e armazenamento de carbono, fontes de energia renovável e sistemas eficientes de gerenciamento de resíduos são apenas alguns exemplos. Mas a tecnologia sozinha não é nossa salvadora. Esforços de conservação, tanto em escala global quanto local, desempenham um papel crucial. A criação e preservação de unidades de conservação, como parques nacionais e áreas protegidas, ajudam a manter a biodiversidade e desacelerar o desmatamento. Eles oferecem um refúgio seguro para a vida selvagem e uma barreira natural contra a destruição que se aproxima. No entanto, a mudança mais significativa que podemos fazer está em nosso comportamento individual e coletivo. Podemos optar por viver de maneira mais sustentável, ser mais conscientes de nossos padrões de consumo e exigir que nossos governos e empresas façam o mesmo. Trata-se de reduzir, reutilizar e reciclar. Trata-se de escolher consumir menos e viver mais. Trata-se de plantar árvores, proteger florestas e respeitar o mundo natural. Cada decisão que tomamos, cada ação que realizamos tem um efeito dominó. Podemos optar por ser uma gota de água que contribui para uma inundação destrutiva. Podemos optar por ser uma gota de água que nutre uma muda, ajudando a se tornar uma árvore robusta. O poder da mudança está dentro de nós. Somos os guardiões deste planeta. E é hora de começarmos a agir como tal. Precisamos parar de ser espectadores neste desastre que se desenrola e começar a ser atores na luta contra ele. Lembre-se, não estamos apenas salvando a Terra, estamos nos salvando. É hora de parar de ser parte do problema e começar a ser parte da solução. O futuro de nosso planeta e da humanidade está em nossas mãos. É fácil se sentir sobrecarregado por essa realidade assustadora, mas lembre-se de que até as ações mais pequenas podem criar efeitos em cascata que levam a mudanças significativas. A Terra não está além de ser salva, mas requer esforço de cada um de nós. Então, como podemos desempenhar nossa parte? Primeiro, vamos considerar a redução do desperdício. É mais do que apenas reciclagem. Trata-se de repensar nossos padrões de consumo, escolher produtos com menos embalagem e reutilizar itens sempre que possível. Cada pequena ação ajuda. Pense nisso. Se todos nós nos comprometêssemos a reduzir nosso desperdício em apenas 10%, poderíamos diminuir drasticamente a quantidade de lixo enviada para aterros a cada ano. Temos o poder de mudar o curso do futuro de nosso planeta. Temos a capacidade de garantir um mundo sustentável e habitável para as gerações futuras. Mas devemos agir agora. Devemos dar esses passos hoje. Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje. Lembre-se, não temos um planeta reserva. Vamos agir agora para proteger nosso lar e garantir um futuro para a humanidade.